ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos, é o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se de apresentá-los que pensam poder dar desses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, apontar a causa de todos os fatos. Só então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso, ou sobrenatural, e, para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se assim fosse, a religião, que se baseia na existência de um princípio imaterial, seria uma colcha de superstições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem-no baixinho e julgam salvar as aparências ao admitirem que uma religião é necessária ao povo e às crianças, para que se tornem ajuizados. Ora, uma de duas, ou o princípio religioso é verdadeiro, ou falso. Se é verdadeiro, ele o é para toda gente; se falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Os que atacam o espiritismo, em nome do maravilhoso, se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam, ipso facto, a existência da alma. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, perscrutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que o cobrem, a de uma pretensa filosofia racional. Se abordardes claramente, perguntando-lhes se acreditam ter uma alma, talvez não ousem dizer que não, mas responderão que nada sabem ou não têm certeza. Lançando à conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, são, pois, consequentes consigo mesmos, não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma opinião preconcebida, que os torna impróprios para julgar com lesura o espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo que não seja material. Quanto a nós, dar-se-á aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma. Dar-se-á sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas. Quem assim pensar demonstrará bem minguado conhecimento do espiritismo. Mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. O de que menos cuidam é da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo, o espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação esta sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de St. Medard, dos fanáticos de Cevenas, ou das religiosas de Loudun, chegaram à descoberta de patentes embustes, que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do espiritismo. Terão seus adeptos negado que o charlatanismo há explorado, em proveito próprio, alguns fatos. Que outros sejam frutos da imaginação. Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo. Tão solidário é ele com as extravagâncias que se cometem em seu nome, quanto a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhe são as ficções. O mesmo fora julgar da história pelos romances históricos, ou pelas tragédias. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então, somente, sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não sua erudição,
mas também profundo conhecimento do objeto que versa, juízo reto e imparcialidade a toda prova, sem o que qualquer menestrel poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini, e um pintamonas o de censurar Rafael. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos, ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças, que constituem a superstição propriamente dita. É exato que, no que ele admite, há coisas que, para os incrédulos, são puramente do domínio do maravilhoso, ou por outra, da superstição. Mas, ao menos, discuti apenas esses pontos, porquanto, com relação aos demais, nada há que dizer e pregais em vão. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Lede, observai e sabê-lo-eis. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões de filosofia em todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é, em si mesmo, uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos de criança. A quem não se limite a ficar na superfície, são necessários não somente algumas horas, mas meses e anos, para lhe sondar todos os arcanos. Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, as mais das vezes por distração ou divertimento. Dirão eles com certeza que não lhes sobram lazeres para consagrarem a tais estudos todo o tempo que reclamam. Está bem, nada a isso os constrange. Mas, quem não tem tempo de aprender uma coisa não deve discorrer sobre ela e, ainda menos, julgá-la, se não quiser que o acusem de leviano. Ora, quanto mais elevada a posição que ocupamos na ciência, tanto menos escusável é tratarmos, levianamente, de um assunto que não conhecemos. Resumimos nas proposições seguintes o que havemos expendido. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos são tidos por sobrenaturais, porque não se lhes conhece a causa, atribuindo-lhes uma causa. O Espiritismo se repõe no domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em o número das crenças supersticiosas. Quinto, se bem reconhece um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo de modo algum dá a sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Sexto, julgar do Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. Sétimo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma uma verdadeira ciência e toda uma filosofia, que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo não pode considerar crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos algures, que não nos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios, aquele, finalmente, que possa indicar, para os fatos averiguados, causa mais lógica do que lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Nem é preciso dizer que os críticos do maravilhoso,
com mais forte razão, relegam os milagres para o âmbito das quimeras da imaginação. Algumas palavras a respeito, embora colhidas de um artigo precedente, encontram aqui seu lugar natural, e não será inútil lembrá-las, na sua acepção primitiva, e por sua etimologia. A palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Mas, como tantas outras, esta palavra perdeu o sentido original e hoje se diz, segundo a Academia, de um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal, com efeito, a acepção vulgar, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem, e cuja causa é desconhecida. Não entra de modo algum em nossas cogitações se Deus poderia julgar útil, em certas circunstâncias, derrogar leis por Ele mesmo estabelecidas. Nosso objetivo é apenas demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam absolutamente essas leis, não têm nenhum caráter miraculoso, como não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica, os fenômenos espíritas, ao contrário, explicam-se da maneira mais racional. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. Outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado. Ora, logo que um fenômeno se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Eis porque, outrora, os que sabiam mais que o vulgo passavam por feiticeiros. E como acreditavam que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, eram queimados. Hoje, que estamos muito mais civilizados, contentamo-nos de os enviar para os hospícios. Se um homem, que se ache realmente morto, for o chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre, por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Mas, sem tal homem houver apenas aparências da morte, se lhe restar uma vitalidade latente à ciência, ou uma ação magnética, conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas ter-se-á dado um fenômeno natural, mas, para o vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso. Lance um físico, do meio de certas campinas, um papagaio elétrico e faça que o raio caia sobre uma árvore e certamente esse novo Prometeu será tido por amado de diabólico poder, mas Josué, detendo o movimento do sol, ou, antes, da terra, eis o verdadeiro milagre, porquanto não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder, para realizar tamanho prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários, sem dúvida, é o da escrita direta, e um dos que demonstram da maneira mais patente a ação das inteligências ocultas, mas, pelo fato de o fenômeno ser produzido por seres ocultos, não é mais miraculoso que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, cuja ação é tão incessante sobre o mundo material, quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos quanto a essa força, o Espiritismo nos dá a chave de uma porção de coisas inexplicáveis, e inexplicadas por qualquer outro meio e que puderam, em tempos remotos, passar por prodígios. Assim como o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, ao menos mal compreendida ou, melhor dizendo, da qual se conheciam os efeitos, porque se produziam em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi essa a ignorância da lei que engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não operam mais milagres fazendo girar uma mesa ou um morto escrever, do que o médico fazendo reviver um moribundo ou o físico fazendo cair o raio. Aquele que, auxiliado por essa ciência, pretendesse fazer milagres, ou seria um ignorante do assunto ou um charlatão. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, devem ter passado por prodígio, antes que se lhes conhecessem a causa.
Ora, como os sépticos, os espíritos fortes, isto é, os que têm o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não creem que uma coisa seja possível desde que não a compreendem. Eis porque todos os fatos reputados como prodigiosos são objeto de suas zombarias, e como a religião contém grande número de fatos desse gênero, não creem na religião, e daí a incredulidade absoluta é apenas um passo. Explicando a maioria desses fatos, o Espiritismo lhes dá uma razão de ser. Ele vem, pois, em auxílio à religião, ao demonstrar a impossibilidade de certos fatos que, por não mais terem caráter miraculoso, não são menos extraordinários. Deus não é menos grande, nem menos poderoso por não ter derrogado suas leis. De quantos gracejos não foram objeto as levitações de São Cupertino? Ora, a suspensão no ar dos corpos pesados é um fato explicado pelo Espiritismo, deles pessoalmente fomos testemunha ocular, e o Sr. Home, como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram várias vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Assim, esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. No número dos fatos desse gênero deve-se colocar, em primeira linha, as aparições, por serem os mais frequentes. A de Salete, que divide o próprio clero, para nós nada tem de insólita. Certamente não podemos afirmar que o fato ocorreu, pois não temos a prova material. Para nós, contudo, é possível, desde que milhares de fatos análogos recentes são do nosso conhecimento. Cremos neles, não só porque sua realidade foi por nós constatada, mas, sobretudo, porque nos damos conta perfeitamente da maneira por que se produzem. Queiram reportar-se a teoria que demos, das aparições, e verão que tal fenômeno se torna tão simples e tão plausível quanto uma porção de fenômenos físicos, que não são prodigiosos senão pela falta de sua chave. Quanto à personagem que se apresentou em Salete, é outra questão. Sua identidade de modo algum foi demonstrada. Apenas constatamos que pode ter havido uma aparição, o resto não é de nossa competência. A respeito, cada um pode guardar as suas convicções, com as quais o Espiritismo nada tem de se ocupar. Apenas dizemos que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma porção de coisas que pareciam sobrenaturais. Se algumas delas que passavam por miraculosas, agora encontram uma explicação lógica, é motivo para não haver preço em negar aquilo que não se compreende. Os fatos do Espiritismo são contestados por certas pessoas, precisamente porque parecem escapar à lei comum, e porque elas não os compreendem. Dá-lhes uma base racional e a dúvida cessará. Neste século onde não se poupam palavras, a explicação é, pois, um poderoso elemento de convicção. Assim, diariamente vemos pessoas que não testemunharam nenhum fato, que nem viram uma mesa girar, nem um médium escrever, e que estão tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se só devêssemos acreditar no que viram os nossos olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Ano 3, outubro de 1860, número 10. Sobre o valor das comunicações espíritas. Pelo Sr. Jobardi. A ortodoxia religiosa confere um papel de excessiva importância a Satã e aos seus supostos satélites, que apenas deveriam ser chamados espíritos malignos, ignorantes, vaidosos, e quase todos maculados do pecado do orgulho que os perdeu. Nisto em nada eles diferem dos homens, dos quais fizeram parte durante um período muito curto, em relação à eternidade de sua existência pneumática, que pode ser comparada a de um corpo passado ao estado volátil. O erro está na crença de que, pelo fato de serem espíritos, devem ser perfeitos, como se o vapor e o gás fossem mais perfeitos que a água ou o líquido de onde saíram, como se um malfeitor pudesse ser um homem pacífico depois de escapar da prisão, como se um louco pudesse ser reputado sábio depois de haver transposto os muros do hospício, como se um cego, saído do 15 Vintes,
pudesse fazer-se passar por um clarividente. Imaginais, senhores médiuns, que vos tivesseis de haver com toda essa gente, que haja tanta diferença entre os espíritos quanto entre os homens. Ora, não ignorais que há tantos homens quanto sentimentos diferentes, tantos corpos quanto propriedades diversas, antes como depois de sua mudança de estado. Podeis julgar, pelos seus erros, a má qualidade dos espíritos, como se julga a má qualidade de um corpo pelo odor que exala. Se, por vezes, estão de acordo sobre certos pontos, entre si convosco, é que os se copiam e vos copiam, porquanto sabem, melhor que vós, o que foi escrito, no passado e atualmente, sobre tal ou qual doutrina que vos repetem, muitas vezes como papagaios, mas outras vezes com convicção, se forem espíritos estudiosos e conscienciosos, como certos filósofos ou sábios que vos dessem honra de vir conversar e discutir convosco. Mas ficai persuadidos de que só vos respondem quando pressentem que vos encontrais em condições de os compreender. Sem isto não vos dizem senão vulgaridades e nada que ultrapasse o alcance de vossa inteligência e dos vossos conhecimentos adquiridos. Tanto quanto vós, eles sabem que não se lançam pérolas aos porcos, citam o Evangelho, se sois cristão, o Alcorão, se sois muçulmano, e facilmente se põem uníssono convosco, porque no estado pneumático tem a inteligência que os corpos materiais volatilizados não possuem. Somente nisto a comparação precedente não é exata. Se gostais de rir, fazer jogo de palavras, e tratais com um espírito sério, ele vos enviará farcistas, mais fortes que vós nos gracejos e nos trocadilhos. Se tiverdes o cérebro fraco, ele vos abandona aos mistificadores, que vos levarão mais longe do que gostaríeis. Em geral os espíritos gostam de se entreter com os homens. É uma distração e por vezes um estudo para eles, como todos o dizem. Assim, não temais fatigá-los, pois sempre o ficareis antes deles, mas não vos ensinarão nada além do que vos poderiam ter dito em vida. Eis a razão por que tanta gente pergunta qual a vantagem de perder tempo em consultá-los, desde que não se pode esperar revelações extraordinárias, invenções inesperadas, panaceias, pedras filosofais, transmutações de metais, movimentos perpétuos, já que não sabem mais que vós sobre os resultados ainda não obtidos pela ciência humana. E se vos estimulam a fazer experiências, é que eles mesmos estariam curiosos para ver os seus efeitos, pois, do contrário, só vos dão explicações confusas, como os pseudo-sábios e certos advogados, que se deixam enredar em suas próprias palavras. Se trata de um tesouro, eles vos dizem, cavai, de uma liga, dizem, soprai. É possível que, buscando, encontreis. Ficarão tão assombrados quanto vós e se gabarão de vos terem dado bons conselhos. A vaidade humana não os abandona. Os espíritos bons não vos afirmam que encontrareis tesouros, como fazem os maus, que não têm escrúpulo em vos arruinar. É nisto que jamais deveis fazer abstração do vosso julgamento, do vosso livre-arbítrio, da vossa razão. Que dizeis quando um homem vos instiga a um mau negócio? Que é um espírito infernal, diabólico. Pois bem, o espírito que vos aconselha a mal não é mais diabólico, mais infernal, quando muito é um ignorante, um mistificador, mas não tem missão especial, nem poder sobre-humano, nem grande interesse em vos enganar, usa igualmente do livre-arbítrio que Deus lhe deu, como deu a vós, podendo, como vós, fazer dele bom ou mau uso, eis tudo. É tolice acreditar que ele se liga a vós durante anos e anos para tentar alistar a vossa própria alma no exército de Satã. O que adianta Satã um recruta a mais ou a menos, quando eles chegam, espontaneamente, aos milhares de milhões, sem que ele se dê ao trabalho de os convocar? Os eleitos são raros, mas inumeráveis os voluntários do mal. Se Deus e o diabo têm, cada um, o seu exército, só Deus necessita de recrutadores. O diabo pode poupar-se ao trabalho de preencher os seus quadros.
como a vitória está sempre do lado dos grandes batalhões, julgai de sua grandeza e de seu poder, e da facilidade de seus triunfos sobre todos os pontos do universo. E, sem ir muito longe, olhai em torno de vós. Mas tudo isso não tem sentido. Desde que hoje se sabe facilmente conversar com as criaturas do outro mundo, é preciso aceitá-las como são e pelo que são. Há poetas que podem ditar bons versos, filósofos e moralistas que podem dar boas máximas, historiadores que podem dar esclarecimentos sobre sua época, naturalistas que podem ensinar o que sabem, ou retificar os erros que cometeram, astrônomos que podem revelar certos fenômenos que ignorais, músicos, autores capazes de escrever obras póstumas e que chegam mesmo a pedir que sejam publicadas em seu nome. Um deles, que pensava ter inventado alguma coisa, indignou-se ao saber que a patente não lhe seria entregue pessoalmente. Outros não fazem mais caso das coisas terrenas do que certos sábios. Há também os que assistem com prazer infantil à inauguração de sua estátua e outros que não se dão ao trabalho de ir vê-la e que desprezam profundamente os imbecis que lhes prestam essa honra, depois de os haverem desprezado e perseguido em vida. A propósito de sua estátua, Humboldt não respondeu senão uma palavra, e risão. Um outro deu a inscrição da estátua que lhe preparam e que sabe não havê-la merecido, ao grande ladrão, os roubados reconhecidos. Em resumo, devemos considerar como certo que cada um leva consigo o caráter e as conquistas morais e científicas. Os tolos daqui são ainda os tolos de lá. Só os larápios, que não têm mais bolsos esvaziar, os gulosos, nada mais a fritar, os banqueiros, nada mais a descontar, sofrem tais privações. É por isso que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, nos recomenda o desprezo das coisas terrenas, que não podemos carregar, nem assimilar, para só pensarmos nos bens espirituais e morais, que nos acompanham e nos servirão pela eternidade, não só de distração, mas como degraus para nos elevarmos incessantemente na grande escada de Jacó, na incomensurável hierarquia dos espíritos. Assim, vede quão pouco caso fazem os espíritos bons dos bens e dos prazeres grosseiros que perderam ao morrer, isto é, ao entrarem em seu país, como eles dizem. Semelhantes a um sábio prisioneiro, arrancado subitamente de sua cela, não são suas roupas, seus móveis, seu dinheiro que ele lamenta, mas os seus livros e manuscritos. A borboleta que sacode o pó de suas asas antes de retomar o voo, pouco se preocupa com os restos da lagarta que lhe serviu de habitáculo. Do mesmo modo, um espírito como de Buffon não mais lamentará o seu castelo de Montebardi, como Lamartine não lamentará seu Saint-Point, que tanta questão ele fazia em vida. É por isso que a morte do sábio é tão calma e a do animal tão horrível, porquanto sente este último que, perdendo os bens terrenos, tudo perde. Aí se agarra como avarento ao seu cofre forte. Seu espírito não pode sequer afastar-se, prende-se à matéria e continua a assombrar os lugares que lhe foram caros e, em vez de fazer incessantes esforços para romper os laços que o retêm à terra, a ela se prende como um desesperado. Sofre verdadeiramente como um danado, por não mais poder gozá-los. Eis o inferno. Eis o fogo que esses réprobos se empenham em tornar eterno. Tais são os espíritos maus, que repelem os conselhos dos bons e que necessitam socorros da razão e da própria sabedoria humana, a fim de se decidirem a abandonar a presa. Os bons médiuns devem dar-se ao trabalho de os fazer pensar, de os doutrinar e orar por eles, pois confessam que a prece os alivia, por isso mesmo testemunham o seu reconhecimento, em termos às vezes muito tocantes. Isto prova a existência de uma solidariedade entre todos os espíritos, livres ou encarnados, porque, evidentemente, a encarnação não passa de uma punição, e a terra, de um lugar de expiação, onde, como diz o salmista, não somos postos para nosso entretenimento, mas para nos aperfeiçoarmos e aprender a adorar a Deus, estudando as suas obras. De onde se segue que o mais infeliz é o mais ignorante,
O mais selvagem torna-se o mais vicioso, o mais criminoso e o mais miserável dos seres, aos quais Deus outorgou uma centelha de sua alma divina, e talentos para os fazer valer e não para os enterrar até a chegada do Mestre, ou, antes, até o comparecimento do culpado de preguiça ou de negligência perante Deus. Eis o que verdadeiramente é para uns e para outros o mundo espírita, que uns inspira tanto medo e a outros tanto encanta, e que nem mereceu esse excesso de homenagens, nem essa indignidade. Quando, à força de estudo e de experiência, nos tivermos familiarizado com o fenômeno das manifestações, tão natural quanto qualquer outro, reconheceremos a veracidade das explicações que acabamos de dar. O poder do mal, que é concedido aos espíritos, tem por antítese o poder do bem que se pode esperar dos outros. Essas duas forças são adequadas, como todas as da natureza, sem o que o equilíbrio se romperia e o livre-arbítrio seria substituído pela fatalidade, o cego fatum, o fato bruto, inteligente, a morte de todos, a catalepsia do universo, o caos. Proibir interrogar os espíritos e reconhecer que eles existem, assinalá-los como prepostos do diabo é fazer pensar que existem os que são agentes e missionários de Deus. Que os maus sejam mais numerosos, estamos de acordo, mas há de tudo, como na terra. No entanto, porque há mais grãos de areia do que pepitas de ouro, deve-se condenar os garimpeiros. Quando os espíritos vos dizem que lhes é proibido responder a certas perguntas de importância meramente pessoal, é uma maneira cômoda de ocultar a sua ignorância das coisas do futuro. Tudo quanto depende de nossos próprios esforços, de nossas pesquisas intelectuais, não nos pode ser revelado sem violar a lei divina, que obriga o homem ao trabalho. Seria muito cômodo para qualquer médium, tomado por um espírito familiar complacente, adquirir sem esforço todos os tesouros e todo o poder imaginável, desembaraçando-se de todos os obstáculos que os outros superam com tanta dificuldade. Não, os espíritos não têm semelhante poder e fazem bem dizendo que lhes é interdito tudo o que lhe pedis de lícito. Contudo, exercem grande influência sobre os encarnados, para o bem ou para o mal. Felizes daqueles que os espíritos bons aconselham e protegem, tudo lhes sai bem, se obedecem às boas inspirações, que, aliás, não recebem senão após havê-las merecido e realizado o esforço equivalente ao sucesso que lhes é dado por acréscimo. Quem quer que, deitado na cama, espera a fortuna, não terá muita chance de adquiri-la. Tudo aqui depende do trabalho inteligente e honesto, que nos proporciona uma grande satisfação íntima e nos livra do mal físico, comunicando-nos o dom de aliviar o mal alheio, porquanto não existe um médium bem intencionado que não seja magnetizador e curador por natureza. Mas, ignorando possuir tal tesouro, não intentam utilizá-lo. É nisto que deveriam ser melhor aconselhados e mais poderosamente auxiliados por seus espíritos bons. Tem-se visto milagres análogos ao sucedido com o Duque de Seleuza, príncipe vasto, no Café Nocera, em Nápoles, em 13 de junho último, o qual acaba de publicar que foi curado instantaneamente de uma doença reputada incurável, da qual sofria há 10 anos, unicamente pela palavra de um velho cavaleiro francês, ao qual narrara seus sofrimentos. Há outros que fazem tais coisas em diversos países, na Holanda, na Inglaterra, na França, na Suíça. Mas eles se multiplicarão com o tempo, os germes estão semeados. Os médiuns devidamente advertidos quanto à natureza, aos usos e costumes dos espíritos terrenos, nada mais têm a fazer do que se conduzirem de acordo. Quanto aos espíritos celestes ou de uma ordem transcendente, é tão raro se comunicarem com os indivíduos, que ainda não é tempo de falar deles. Eles presidem aos destinos das nações e as grandes catástrofes, as grandes evoluções dos globos e das humanidades, no momento estão trabalhando. Esperemos, com recolhimento, as grandes coisas por vir. Renovabunt facie terrae. Jobarde. Observações.
O Sr. Jobard havia dado ao seu artigo o título de Conselhos aos Médiuns. Julgamos dever dar-lhe um título menos exclusivo, tendo em vista que suas observações se aplicam, em geral, à maneira de apreciar as comunicações espíritas. Sendo os médiuns apenas instrumentos das manifestações, estas podem ser dadas a todas as pessoas, seja diretamente, seja através de um intermediário. Todos os evocadores podem, pois, aproveitá-las, tanto quanto os médiuns. Aprovamos esta maneira de julgar as comunicações porque é rigorosamente verdadeira e não pode senão contribuir para nos acautelarmos contra a ilusão, a qual estão expostos os que aceitam muito facilmente, como expressão da verdade, tudo quanto venha do mundo dos espíritos. Todavia, pensamos que o Sr. Jobard talvez seja um tanto absoluto sobre certos pontos. Em nossa opinião, ele não leva muito em conta o progresso realizado pelo espírito no estado errante. Sem dúvida, fato constatado pela experiência, o espírito leva para o além-túmulo as imperfeições da vida terrena. Porém, como se acha num meio completamente diverso, como já não recebe as suas sensações através dos órgãos materiais, e visto não ter mais sobre os olhos o véu espesso que obscurecia as ideias, suas sensações, percepções e concepções devem experimentar uma sensível modificação. Eis porque vemos, todos os dias, homens que pensam, após a morte, de modo completamente diverso do que o faziam em vida, porque o horizonte moral para eles se dilatou, autores criticando as próprias obras, homens do mundo censurando a própria conduta, sábios reconhecendo seus erros. Se o espírito não progredisse na vida espiritual, retornaria à vida corpórea como dela havia saído, nem mais adiantado, nem mais atrasado, o que, positivamente, é contraditado pela experiência. Certos espíritos podem, pois, ver mais claro e mais justo do que quando estavam na Terra. Assim, alguns são vistos dando excelentes conselhos, com os quais nos edificamos. Mas entre os espíritos, como entre os homens, é preciso saber a quem nos dirigimos e não crer que qualquer um deles possua ciência infusa, nem que um sábio esteja liberado de seus preconceitos terrenos, só porque são espíritos. A este respeito o Sr. Jobard tem inteira razão ao dizer que não devemos aceitar suas teorias e sistemas senão com extrema reserva. É preciso fazer com eles o que se faz com os homens, isto é, só lhes dar crédito quando tiverem dado provas irrecusáveis de sua superioridade, e não pelo nome falso com que por vezes se apresentam, mas pela constante sabedoria de seus pensamentos, a irrefutável lógica de seus raciocínios e a inalterável bondade de seu caráter. As judiciosas observações do Sr. Jobard, deixando de lado o que podem conter de exagero, sem dúvida decepcionarão os que pensam encontrar nos espíritos o meio certo de tudo saber, fazer descobertas lucrativas, etc. Realmente, aos olhos de certas pessoas, para que servem os espíritos, se não nos auxiliam a fazer o fortuna? Pensamos que basta ter estudado um pouco a doutrina espírita para compreender que nos ensinam uma porção de coisas mais úteis do que saber se ganharemos na bolsa ou na loteria. Contudo, mesmo admitindo a hipótese mais rigorosa, na qual seria completamente diferente dirigir-se aos espíritos ou aos homens para as coisas deste mundo, nada significaria o fato de nos darem prova da existência de além-túmulo, de nos inteirarem de estado feliz ou infeliz dos que nos precederam, de nos provarem que aqueles a quem amamos não estão perdidos para nós, e que os reencontraremos nesse mundo que nos espera a todos, ricos ou pobres, poderosos ou escravos. Porque, afinal, uma coisa é certa, que, mais dia, menos dia, haveremos de morrer. O que existirá além dessa barreira? Atrás dessa cortina que nos vela o futuro? Alguma coisa ou nada? Pois bem, os espíritos nos ensinam que existe algo, que, quando morremos, nem tudo está acabado. Longe disto, só então é que começa a verdadeira vida, a vida moral. Ainda que só isto nos ensinassem,
Suas conversas não seriam inúteis. Fazem mais, ensinam o que devemos fazer aqui para nos encontrarmos em melhores condições no outro mundo. E como lá teremos que ficar muito tempo, é bom nos assegurarmos o melhor lugar possível. Como diz o Sr. Jobard, em geral os espíritos atribuem pouca importância às coisas da terra, por uma razão muito simples, é que tem melhor do que isto. Seu objetivo é ensinar-nos o que devemos fazer para lhe sermos felizes. Eles sabem que nos prendemos às alegrias da terra, como as crianças com seus brinquedos, querem avançar o nosso raciocínio, tal a sua missão. Se somos enganados por uns, é porque queremos tirá-los da esfera de suas atribuições. Perguntar-lhes o que não sabem, o que não podem ou não devem dizer, é ser mistificado pela turba de espíritos zombeteiros, que se divertem com a nossa credulidade. O erro de certos médiuns é crer na infalibilidade dos espíritos que com eles se comunicam e os seduzem por belas frases, escorados num nome imponente que, na maioria das vezes, não lhes pertence. Reconhecer a fraude é um resultado do estudo e da experiência. Nesse sentido, o artigo do Sr. Jobard só lhes pode ajudar a abrir os olhos. Os espíritos errantes. Médium, Sra. Costel. Os espíritos estão divididos em várias categorias. A princípio os embriões, que não possuem nenhuma faculdade distinta, que flutuam no ar como insetos que se veem turbilhonar num raio de sol, que volitam sem objetivo e se encarnam sem terem feito escolha. Tornam-se seres humanos ignorantes e grosseiros. Acima deles estão os espíritos levianos, cujos instintos não são maus, mas apenas maliciosos. Divertem-se com os homens e lhes causam aborrecimentos frívolos. São crianças, delas conservando os caprichos e a malícia pueril. Os espíritos maus não são todos do mesmo grau, uns não fazem outro mal, além de ligeiros enganos, não se prendem a um ser e se limitam a cometer faltas pouco graves. Os espíritos malfeitores impelem ao mal e gozam com isto, mas ainda têm algum lampejo de piedade. Os espíritos perversos não a têm. Todas as suas faculdades tendem para o mal. Fazem-no por cálculo e com perseverança, gozam as torturas morais que provocam. Correspondem, no mundo dos espíritos, aos criminosos no vosso. Chegam a tal perversidade porque desconhecem as leis de Deus, nas suas vidas carnais. Sucumbem de queda em queda e passam-se séculos antes que lhes venha pensamento de renovação. O mal é o seu elemento, nele mergulham com prazer, mas, obrigados a reencarnar-se, passam por tais sofrimentos e esses sofrimentos de tal modo crescem em suas vidas espíritas que a paixão do mal neles se consume, acabam por compreender que devem ceder à voz de Deus, que não cessa de os chamar. Viam-se espíritos rebeldes pedir com ardor as mais terríveis expiações e suportar o martírio com alegria. Esse retorno ao bem é uma imensa felicidade para os puros espíritos. A palavra do Cristo sobre as ovelhas desgarradas é radiosa verdade. Os espíritos errantes da segunda ordem são os intermediários entre os espíritos superiores e os mortais, porque é raro que os espíritos se comuniquem diretamente, sendo preciso que a tantos sejam impelidos por uma solicitude particular. Esses intermediários são os espíritos dos mortais que não têm nenhum mal grave a se censurar e cujas intenções não foram más. Recebem missões e, quando as realizam com zelo e amor, são recompensados por um progresso mais rápido. Têm menos migrações a sofrer. Assim, os espíritos desejam ardentemente essas missões, que só lhes são concedidas como recompensa e quando são julgados capazes de cumpri-las. São os espíritos superiores que os dirigem e lhes escolhem as funções. Os espíritos superiores não são todos do mesmo grau. Se eles são dispensados das migrações nos vossos mundos, não o são das condições de progresso nas esferas mais elevadas. Enfim, não existe nenhuma lacuna no mundo visível e no invisível. Uma ordem admirável proveu a tudo. Nenhum ser é ocioso ou inútil. Todos concorrem na medida de suas faculdades para a perfeição da obra de Deus, que não tem termo nem limite.
Georges. O castigo. Médium, Sra. Costel. Os espíritos maus, egoístas e inflexíveis, logo após a morte são entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Inicialmente olham em torno de si e, porque não veem nenhum assunto sobre o qual possam exercer a sua influência má, o desespero apodera-se deles, uma vez que o isolamento e a inação são intoleráveis para os espíritos maus. Não levantam o olhar para os lugares habitados pelos espíritos puros, consideram o que os cerca e logo, sensibilizados pelo abatimento dos espíritos fracos e punidos, lançam-se a eles como a uma presa, armando-se com a lembrança de suas faltas passadas, incessantemente postas em ação por meio de gestos irrisórios. Não lhes bastando esta zombaria, lançam-se sobre a terra como abutres esfaimados. Procuram entre os homens a alma que dará mais fácil acesso às suas tentações, delas se apoderam, exaltam-lhe a cobiça, tentam extinguir a sua fé em Deus e, finalmente, quando donos de uma consciência veem a presa dominada, espalham o fatal contágio sobre tudo que se aproximar de sua vítima. O espírito mau que dá vazão à sua raiva é quase feliz. Apenas sofre nos momentos em que não age também naqueles em que o bem triunfa sobre o mal. Entretanto, passam os séculos, o espírito mau sente-se de súbito invadido pelas trevas. Aperta-se o seu círculo de ação, e sua consciência, até então muda, faz-lhe sentir as pontas aceradas do arrependimento. Inativo, arrastado pelo turbilhão, vaga, sentindo, como diz a Escritura, o pelo de sua carne se eriçar de pavor. Em breve um grande vazio se faz nele e ao seu redor. Chegado o momento, deve espiar a reencarnação, ameaçadora. Lá está, ele vê, como numa miragem, as provas terríveis que o guardam. Gostaria de recuar, mas avança aí, precipitado no abismo escancarado da vida. Rola apavorado até que o véu da ignorância lhe cai sobre os olhos. Vive. Age, é ainda culpado, sente-se uma espécie de lembrança inquietante, de pressentimentos que o fazem tremer, mas não o levam a recuar no caminho do mal. Esgotado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido sobre o catre ou sobre o leito, não importa, o homem culpado sente, sob aparente imobilidade, mover-se e viver um mundo de sensações esquecidas. Debaixo das pálpebras fechadas vê surgir um clarão e ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto suas mãos crispadas procuram agarrar-se aos lençóis. Gostaria de falar, de gritar aos que o cercam, segurem-me. Vejo o castigo. Não pode. A morte se fixa sobre os lábios descorados e os assistentes dizem, ei-lo em paz. Entretanto, ele ouve tudo, flutua em redor do corpo, que não desejaria abandonar. Uma força secreta o atrai, vê, reconhece o que já viu. Desvairado, lança-se no espaço, onde quer esconder-se. Não há mais retiro. Não há mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que ele fez e, castigado, ridicularizado, confuso por sua vez, errará até que o divino clarão penetre a sua resistência e o esclareça, para lhe mostrar o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que ele só poderá apaziguar à força de gemidos e expiações. Georges. Observação: nunca foi desenhado um quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte do mal. É então necessário recorrer à fantasmagoria das chamas e das torturas físicas. Marte. Médium, Sra. Costel. Marte é um planeta inferior à Terra, da qual é grosseiro esboço, não é necessário habitá-lo. Marte é a primeira encarnação dos mais grosseiros demônios. Os seres que o habitam são rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Tem todos os instintos do homem, sem a nobreza da bondade. Entregues às necessidades materiais, comem, bebem, batem-se, acasalam-se. Mas como Deus não abandona nenhuma de suas criaturas,
No fundo das trevas de sua inteligência jaz latente o vago conhecimento de si mesmos, mais ou menos desenvolvido. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e preparar a eclosão para uma vida mais completa. A deles é curta como a dos insetos efêmeros. Os homens, que são apenas matéria, desaparecem após curta evolução. Deus tem horror ao mal e só o tolera como servindo de princípio ao bem. Ele abrevia o seu reino, sobre o qual triunfa a ressurreição. Nesse planeta Terra é árida, pouca verdura, uma folhagem sombria, que a primavera não renova, um dia igual e cinzento. Apenas aparente, o sol jamais prodigaliza as suas festas, o tempo escoa monótono, sem as alternativas e as esperanças das novas estações. Não é inverno, não é verão. Mais curto, o dia não é medido do mesmo modo, a noite reina mais longa. Sem indústria, sem invenções, os habitantes de Marte consomem a vida à procura de alimento. Suas grosseiras habitações, baixas como um casebre, são repugnantes pela incúria e pela desordem que nelas reinam. As mulheres se destacam sobre os homens, mais abandonadas, mais famélicas, não passam de suas fêmeas. Têm apenas o sentimento maternal, dão à luz com facilidade, sem nenhuma angústia, alimentam e guardam seus filhos a seu lado, até o completo desenvolvimento de suas forças, e os expulsam sem pesar e sem saudade. Não são canibais, suas contínuas batalhas não têm outro objetivo que não seja a posse de um terreno mais ou menos abundante em caça. Caçam nas planícies intermináveis. Inquietos e instáveis como seres desprovidos de inteligência, deslocam-se incessantemente. A igualdade da estação, a mesma em toda parte, comporta, em consequência, as mesmas necessidades e as mesmas ocupações. Há pouca diferença entre os habitantes de um e de outro hemisfério. Para eles a morte não representa nenhum pavor ou mistério. Consideram-na apenas como a putrefação do corpo, que queimam imediatamente. Quando um desses homens vai morrer, logo é abandonado, então, só e deitado, pensa pela primeira vez, um vago instinto assalta, como a andorinha divertida da próxima estação, sente que nem tudo está acabado, que vai recomeçar alguma coisa desconhecida. Não é bastante inteligente para supor, temer ou esperar, mas calcula, às pressas, suas vitórias e derrotas, pensa no número de caças que abateu e se regozija ou se aflige conforme os resultados obtidos. Sua mulher, só tem uma por vez, embora possam trocá-las sempre que lhes convém, agachada à entrada, atira seixos no ar. Quando formam um montículo, ela julga que chegou a hora e se aventura a olhar para o interior. Se suas previsões se tiverem realizado, se o homem estiver morto, ela entra sem um grito, sem uma lágrima, despojo da pele de animais que o envolve, vai friamente avisar seus vizinhos, que transportam o corpo e o incineram, tão logo esfria. Os animais, que por toda parte sofrem os reflexos humanos, são mais selvagens, mais cruéis que em qualquer outro lugar. O cão e o lobo são uma só e mesma espécie, incessantemente em luta com o homem, que, contra eles, se entrega a combates encarniçados. Aliás, menos numerosos, menos variados que na Terra, os animais são a miniatura deles mesmos. Os elementos têm a cólera cega do caos. O mar furioso separa os continentes sem navegação possível. O vento ruge e curva as árvores até o solo. As águas submergem as terras ingratas, que não fecunda. O terreno não oferece as mesmas condições geológicas da Terra. O fogo não o aquece. Os vulcões são desconhecidos. As montanhas, pouco elevadas, não oferecem nenhuma beleza. Fatigam o olhar e desencorajam a exploração. Enfim, por toda parte, monotonia e violência. Por toda parte a flor sem cor e sem perfume. Por toda parte o homem sem previdência, matando para sobreviver. Georges. Observação. Para servir de transição entre o quadro de Marte e o de Júpiter, seria necessário de um mundo intermediário, da Terra, por exemplo,
mas que conhecemos suficientemente. Observando-a, fácil é reconhecer que mais se aproxima de Marte que de Júpiter, posto que, mesmo no seio da própria civilização, ainda se encontram seres tão abjetos e tão desprovidos de sentimentos e de humanidade, vivendo no mais absoluto embrutecimento e não pensando senão em suas necessidades materiais, sem jamais terem voltado o olhar para o céu, que parecem ter vindo diretamente de Marte. Júpiter. Médium, Sra. Costel. Infinitamente maior que a Terra, o planeta Júpiter não apresenta o mesmo aspecto. É inundado por uma luz pura e brilhante, que ilumina sem ofuscar. As árvores, as flores, os insetos, os animais, dos quais os vossos são o ponto de partida, ali são maiores e aperfeiçoados. A natureza é mais grandiosa e mais variada, a temperatura é igual e deliciosa, a harmonia das esferas encanta os olhos e os ouvidos. A forma dos seres que o habitam é a mesma que a vossa, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Não somos submetidos às condições materiais de vossa natureza, não temos as necessidades, nem as doenças que lhes são consequência. Somos almas revestidas de um envoltório diáfano, que conserva os traços de nossas passadas migrações. Aparecemos aos amigos tal como nos conheceram, porém iluminados por uma luz divina, transfigurados por nossas impressões interiores, que são sempre elevadas. Como a Terra, Júpiter é dividido num grande número de países de aspectos variados, mas não de clima. As diferenças de condições são determinadas apenas pela superioridade moral e de inteligência. Não há senhores nem escravos. Os mais elevados graus são marcados somente pelas comunicações mais diretas e mais frequentes com os espíritos puros e pelas mais importantes funções que nos são confiadas. Vossas habitações não vos podem dar nenhuma ideia das nossas, pois não temos as mesmas necessidades. Cultivamos as artes, chegadas a um grau de perfeição desconhecida entre vós. Gozamos de espetáculos sublimes, entre eles, o que mais admiramos, à medida que melhor compreendemos, é o da inesgotável variedade das criações, variedades harmoniosas que têm o mesmo ponto de partida e se aperfeiçoam no mesmo sentido. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana, nós os encontramos engrandecidos e purificados, e o desejo incessante que temos, de alcançar o plano dos espíritos puros, não é um tormento, mas uma nobre ambição que nos impele ao aperfeiçoamento. Estudamos incessantemente, com amor, para nos elevarmos até eles, o que também fazem os seres inferiores para nos igualarem. Vossos pequenos ódios, vossos ciúmes mesquinhos nos são desconhecidos, um laço de amor e de fraternidade nos une, os mais fortes ajudam os mais fracos. Em vosso mundo tendes necessidade da sombra do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Aqui, esses contrastes não são necessários, a eterna luz, a eterna bondade, a calma eterna da alma nos cumulam de uma eterna alegria. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade para compreender. Se foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, jamais pôde representar as alegrias do céu. E por quê? Porque, sendo inferior, só tendo suportado sofrimentos e misérias, não foi capaz de entrever as claridades celestes, não vos pode falar senão do que conhece, como viajante descreve os países que percorreu. Mas, à medida que o se eleva e se depura, o horizonte se aclara e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreendeu o mal que ficou para trás. Já outros espíritos tentaram vos fazer compreender, tanto quanto permite a vossa natureza, o estado dos mundos felizes, a fim de vos estimular a seguir um único caminho que a eles pode conduzir. Mas há entre vós os que estão de tal modo ligados à matéria, que ainda preferem as alegrias materiais da terra às alegrias puras, reservadas ao homem que sabe desligar-se delas. Que gozem, pois, enquanto estão aqui. Porque um triste revés os espera,
talvez mesmo nesta vida. Os que escolhemos para nossos intérpretes são os primeiros a receber a luz. Infelizes, sobretudo, os que não aproveitam o favor que Deus lhes concede, porquanto sua justiça pesará sobre eles. Georges. Os